Shalom, shalom a todos. Nós estamos com o dever de casa, né, para nós adentrarmos na live dessa terça-feira. Então ficou para todo mundo aí avaliar a letra, né, da música Cálice de Tontear. E aí nós ouvimos um vídeo cantado pela Rayane e Vanessa, e o objetivo nosso é avaliar a letra da música com relação a todos os estudos anteriores na qual nós já fizemos. O objetivo não é denegrir a imagem da cantora, o objetivo não é discutir sobre quem compôs a letra, mas com relação ao que está escrito e ao que é cantado à luz das escrituras. Então, nós estamos aí, né, com os irmãos participando. Eu vou fechar meu microfone e o irmão vai ler, né, ou falar o que que ele descobriu ou o que que ele viu, né, na letra dessa primeira música cantada pela Rayane Vanessa. Qual é a discrepância ou, né, o que que ele achou aí no meio da letra da música ou se está tudo ok com relação aos estudos anteriores. Tenha liberdade, por favor, de comentar, fique à vontade. Shalom. Shalom. Posso começar, então? Faça-me o favor. Então, como a letra fala sobre a volta de Jesus, eu fiz um breve estudo escatológico sobre o assunto. Aí ficou assim um pouquinho grande, mas não ficou muito grande, não. Aí eu vou ler aqui. Pode A ler todo, análise tá? da letra. Oi? Pode ler todo à vontade. Pode falar, Tá explicar, bom. tá bom? Tá bom. Análise da letra da música Cálice de Tontear, de Rayane Vanessa. É, é, Aí eu fiz umas anotações. Então, uma grande porcentagem dos evangélicos acreditam na teologia pré-tribulacionista, que seria, no caso, a volta de Jesus dividida em duas etapas. Na primeira vinda de na primeira vinda, Jesus viria sobre as nuvens, de acordo com essa teologia, sendo a primeira vinda celeste. Aí Jesus não pisaria na terra, cumprindo assim o arrebatamento da igreja. Na segunda etapa, seria um retorno com poder e grande glória. A segunda vinda no caso, será, né, terrestre, momento qual o Senhor Jesus colocará os pés sobre a terra em Jerusalém, juntamente com sua igreja. No louvor Cálice de Tontiá, fala sobre a volta de Jesus, mas não cita nenhum dos três tipos de teologia. Isso na minha visão, né? Pela análise que eu fiz da música. E os três tipos de teologias existentes que nós temos, no caso, são as teologias pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. E a letra, o Cálice de Tontiá, fala apenas da volta de Jesus, né, que é algo bíblico, mas eu não consegui aí observar nem nenhuma dessas três teologias sendo citadas, apenas mesmo falando sobre a volta de Jesus. E aí eu fui e coloquei um exemplo aqui de um louvor. E eu não sei se eu posso ler, pode? Um exemplo que eu peguei de um louvor que fala sobre arrebatamento, pode ler? Fique à vontade. Então, já
no louvor Arrebatamento, de Rosiane Ribeiro, como o próprio nome indica, se refere à teologia pré-tribulacionista. Aí eu vou ler uma parte. Vai ser, de repente, quando acontecer, um povo aqui na terra desaparecer. Num piscar de olhos, a igreja vai subir. Se prepara, noiva, que o noivo vem aí. Então, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu achei 18 músicas sobre arrebatamento. Aí eu não cheguei a analisar as músicas, mas eu já observei no decorrer da caminhada mesmo que algumas músicas elas reforçam mais essa teologia e outras nem tanto. Aí às vezes você fica meio sem saber a qual teologia se refere, exigindo uma análise mais minuciosa ou criteriosa. Mas devemos analisar todas as letras das músicas e conferir se contradizem com a palavra. Na teologia pré-tribulacionista, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Os pré-tribulacionistas dizem que, basicamente, Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram e então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel, e é aí que aparece a igreja como uma espécie de parêntese na história. Co cortando, como existe um plano especial para Israel, peraí, nem eu estou entendendo o que eu escrevi aqui, gente. Peraí, a igreja como uma espécie de parêntese na história. Aí eu vou falar com minhas palavras mesmo, que eu escrevi, que nem eu estou entendendo o que eu escrevi, mas então, como existe um plano especial para Israel, aí no caso a igreja seria tirada da terra antes da grande tribulação, que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficarem na terra, e também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. Isso aí é a teologia pré-tribulacionista, né? E ainda sobre essa teologia, como existe uma distinção entre os dois povos e a igreja não tem nada a ver com o tratamento de Deus a respeito de Israel, então ela não poderá estar na terra neste momento. Seria, no caso, aí um período de 7 anos. E os textos usados para defender o arrebatamento, os textos, né, que eles usam para defender essa teologia pré-tribulacionista são Romanos 8, 1, Coríntios 15. Também não entendi aqui a minha letra aqui, 51, 1, acho que é isso mesmo. Tessalonicenses 1, 10, 4, 17, 5, 9 e Apocalipse 3, 10. Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3, a palavra igreja não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer novamente no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. Então, vou falar um pouco agora da teologia mesotribulacionista. Nessa teologia, sendo a tribulação um período de 7 anos, haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. A principal defesa do meso é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja. E agora eu vou falar sobre a teologia pós-tribulacionista. Essa teologia defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um evento único, né? Ocorrerá após o período de grande tribulação, que não precisa ser
necessariamente um período de 7 anos. Dentro do pós-tribulacionismo, existem os amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. Os principais argumentos pós-tribulacionistas: Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2:3 e 2 Pedro 3. Até lendo aqui essa anotação que eu fiz, eu posso, né, até classificar essa música que a gente ouviu do Carlos Tontiá, como ela pode estar se referindo a essa teologia, porque nela eu não consegui perceber nada assim falando sobre arrebatamento, sobre uma vinda de Jesus dividida em duas etapas, né? Então, continuando aqui, no livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado duas fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Ou seja, né, Jesus, ele subiu e ele voltará, ele foi e voltará. Então, assim, nós estamos aguardando a volta. E essa volta, para os pós-tribulacionistas, é um evento único, não dividido em duas etapas, como o arrebatamento e depois a volta. De acordo com o arqueólogo Rodrigo Silva, o filme Deixados para Trás mostra essa ideia de pré-tribulacionismo, mas que ele fala que ele não é adepto dessa doutrina. E ele explica por quê. Porque ela só passou a existir porque um padre dominicano, Francisco Rivera, via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico, então esse padre, para tirar os olhos do papado, disse que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir no futuro e que a igreja não estaria aqui, e a ideia desse padre passou para um pregador, Darby. Depois de Darby veio Scofield e a Bíblia de Estudo de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes, e na Bíblia de Scofield estava era essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo. Isso hoje emplacou no meio evangélico como sendo a visão de fim de mundo. Só que, se você olhar para trás, na história do cristianismo, essa teologia não fazia parte dos ensinos, né, de Lutero, Calvino, João Wesley, etc. Ou seja, se fosse uma doutrina verdadeira, seria uma doutrina que ficou aí por todos esses anos, desde o início. Mas porque em 2000 anos de cristianismo, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. Aí o doutor Rodrigo Silva questiona. Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Aí começou quando? Começou com esse Francisco Rivera, depois Darby, e aí foi se propagando. E de acordo com o doutor Rodrigo Silva, a Bíblia não fala de arrebatamento secreto. Isso e pelos que a Deus sabe precisar o quão perto está. Não sabe se estará vivo, mas pede a Deus que, se estiver, se mantenha firme. Então, essas foram as minhas anotações. Muito bem, vamos agora abrir para outros irmãos, depois comentamos sobre tudo isso que você discorreu aí bem devagar. Tá bom. Muito obrigado, viu? De nada.
Um de cada vez. Marquei alguns pontos aqui que eu achei interessante. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Teste. Esse primeiro ponto aqui, buscar o seu povo para Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, o cálice estontear, para aqueles que um dia o rejeitaram na cruz, né? Só que aqui está endereçando o ponto, né? Trazendo essa ira e total destruição para aqueles que um dia rejeitaram na cruz. E eu acho que foi só que eu marquei esse aqui. Só esses dois pontos aí, para quem já ligou. Isso aí. Alô, posso falar? Muito, muito bom. Pode falar. Então, isso aí que o Rafa falou, eu e a Anitta também, a gente observou. A Anitta até falou comigo na hora que a gente estava analisando a letra, ela falou dessa parte aí. Só que eu falei com ela que pode ser também que está se referindo a aqueles que rejeitaram de forma assim, todas as pessoas, não somente, né? Então, assim, mas de uma forma geral, assim, as pessoas que o rejeitaram, de uma forma geral. Mas, assim, é um caso a se pensar, assim, e refletir essa parte aí, sim. Uma pergunta bem franca para todos. De todas as visões, pré, meso, pós, amilista, pré-milista, pós-milista, de toda a explanação, de tudo que foi separado até então, todas elas falam bem ou falam mal se tratando de Jerusalém e do seu povo? Então, Elas não pode falam falar? de Jerusalém. Posso falar, pastor? Por favor. Então, é igual nessa pesquisa que eu fiz, aí no iniciozinho ali que eu li as anotações, na teologia pré-tribulacionista, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Os pré-tribulacionistas dizem que basicamente Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. E então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel, e é aqui que aparece a igreja como uma espécie de parêntese na história. E como existe um plano especial para Israel, de acordo com essa teologia, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que seria um período onde a ira de Deus vai ser derramada sobre os ímpios que ficarem na terra e também um momento específico do tratamento de Deus com Israel. Aí, no caso, seria isso, essa distinção aí, dessa teologia pré-tribulacionista, faz essa distinção, né, Um entre a igreja e minutinho. Israel, de acordo com essa pesquisa que eu fiz aqui. Então, vamos entrar aí. Então, uma distinção. E nessa distinção, a igreja é arrebatada, os evangélicos, cristãos são arrebatados, e Israel fica. E aí sofre a ira, e aí sofre a destruição, segundo essa, né, forma de pensar aí pré-tribulacionista. Então, separa-se entre igreja e Israel. Muito bem explicado. Só de haver distinção já fere a Torá. Vocês concordam? Sim ou não? Essa distinção aí está errada. Não tem que haver essa distinção. Se eu aprendo nos hinos que eu canto, nos corinhos que eu canto, nas mensagens que eu escuto no domingo,
nos simpósios que eu participo, no curso de teologia na qual eu vou participar, se está inserido a ideia de Darby, de Scofield, né, como foi dito aí, né, que foi criada por Francisco Rivera, se eu aprendo isso na música, no corim, nos cursos teológicos, eu e a minha casa, toda a minha parentela que for para esse tipo de congregação, de igreja evangélica, todo mundo vai aprender, né, que existe uma distinção e que o povo santo e puro é a igreja e que Israel fica para sofrer as consequências, a ira e a destruição, né, que está ali descrita nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João e também no Apocalipse. Sem contar que o que está nas cartas de João, de Paulo, de Pedro e no Apocalipse, os profetas falaram primeiro. E uma vez que eles não sabem que a palavra carral, congregação, isto é anterior àquilo que ele chama de criação do cristianismo, só com essa fala já cai por terra todo o estudo deles, toda a teoria deles. Mas o problema é que é sutil, é que é simples. Eles colocam simples ali, o arroz com feijão ali. E aí, quando eu levo a minha família para esse tipo de congregação, todos eles, por natureza, sistematicamente, vão se tornar antissemitas, vão se tornar contra o povo de Deus, contra Jerusalém. Mas vamos ouvir os outros irmãos também, que não vamos discorrer mais sobre o que está inserido, bem sutil. Como nós falamos no início, não estamos julgando a cantora, não estamos julgando aquele que compôs, mas estamos avaliando detalhes, detalhes, com a mente aberta, detalhes em uma música muito linda, um arranjo muito lindo, né, na minha opinião, mas que traz algumas coisas que têm que ser avaliadas à luz da Escritura. Vamos ouvir os demais irmãos também que fizeram esse dever de casa. Shalom a todos. É interessante que o Rafa deixou marcado aí também, pastor. Foi algo que nós já vemos no estudo da comunidade, que nós temos que estar sempre voltados para Jerusalém. Nós temos que, até no recebimento do Shabat, nós temos que estar com o nosso corpo voltado para Jerusalém. Interessante dessa música aí, buscar o seu povo para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, Nova Jerusalém. E a letra é bem clara, deixou explicado aí 2 vezes: buscai o seu povo para Nova Jerusalém, porque é em Jerusalém que o nosso Messias irá voltar. E interessante também que eu percebi neste louvor, pastor, quando eu ouvi o som da trombeta tocar, preparado eu quero estar. É a festa do chofar, o, o toque da última trombeta. E a Sandra já deixou muito bem explicado, pastor. E foi, foi algo que me chamou a atenção na letra dessa música. É o toque do chofar, a última trombeta, nós temos que estar preparados e, e voltados para Jerusalém. E foi isso, pastor. Algo pequeno, e a Sandra já deixou muito bem explicado aí para nós. Shalom. Shalom, muito bom. E um outro detalhe também, pastor, ele foi como um cordeiro, voltará como leão, trazendo a sua ira e total destruição. Em Isaías fala, né, que
como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro ali, e ele não abriu a sua boca em momento nenhum para murmurar, para reclamar, mas e pelo contrário, né? Ele foi ali pelos nossos pecados, mas quando ele vai voltar para aqueles que se manteram com as suas vestes limpas, se manteram em, em santidade. Naquele dia ele foi como uma ovelha muda, mas voltará como leão, porque assim como rejeitaram ele na cruz, rejeitaram ele durante a passagem dele todinha aqui na terra. E foi algo que me chamou a atenção, foi esses pontos aí, pastor. Muito bom. Vamos ouvir os outros irmãos e aí nós vamos comentar esses detalhes, na qual você também comentou. Amém. Eu confesso que nessa parte pré-tribulacionista, dispensação da graça, eu não tenho muito conhecimento assim a fundo e meio que eu dei um bloco nisso mentalmente. Já tive pessoas na porta daqui de casa falando coisas contra a comunidade e o argumento maior era sempre essa, dispensação da graça, não sei o que lá, enfim. Então é uma coisa que nem acaba que eu nem entro muito nisso. Muito bom. Vamos ouvir os outros irmãos e nós vamos discutir essa parte aí. Nós estamos chegando no caminho certo aí, tá? Ô, Pode falar. pastor, é, então, igual eu tinha falado aqui, nas minhas anotações, no comecinho das anotações, eu coloquei aqui, uma letra que fala, né, sobre o arrebatamento, e no final eu coloquei que eu tinha feito pesquisas, eu achei 18 músicas sobre o tema arrebatamento, não analisei, só analisei uma, que foi essa que eu falei, e só que o que acontece? Eu fiz essa anotação, que no decorrer mesmo da caminhada, né, que eu já pude observar que existem algumas músicas que elas reforçam mais essa teologia pré-tribulacionista e outras nem tanto. Às vezes a gente fica meio sem saber, né? A que teologia se refere, exigindo uma análise mais minuciosa ou criteriosa, né? Igual eu tinha falado. E essa música Cálice de Tontear tem essa parte que o Rafa citou, né? Aqueles que um dia o rejeitaram na cruz. Fala essa parte, né? Então, assim, é uma parte que o Rafa citou que, sim, deve ser analisada de forma criteriosa. E outra coisa, com relação ao que Gessa falou, né? Que aqueles que um dia o rejeitaram na cruz, mas também foi rejeitado durante todo o tempo aqui na terra, né? Então, é isso, só essa observação que eu queria fazer. Eu só queria entender a origem do título dessa música. Se tem alguma relação com o livro ou se foi uma coisa assim avulso e tal. Pergunta de prezinho. O cálice de tontear é a Jerusalém na qual lá está ou a Nova Jerusalém? Jerusalém. Então, tem um probleminha aí, gente. Alguém andou pulando direto já para Nova Jerusalém e eu já quero ser arrebatado, eu quero ter as minhas vestes limpas, eu quero ter santidade. Pois é, você deseja a Nova Jerusalém? Desejo. Então, primeiro eu tenho que passar pela Torá.
E de onde é que sai a Torá? De onde é que sai a palavra? De Sião. Muito bem. Como que eu E pulo vozeirão, hein? Sião? Ó, Como que eu de pulo de Sião. Sião e já vou direto a Nova Jerusalém? Não tem como, né? Tem um É probleminha nessas, aí, gente. é nessas sutilezas que o antissemitismo ele está escondido, né? E às vezes é imperceptível aos nossos olhos, né? Quantas vezes a gente leu isso aí e não se atentou a esse detalhe? É isso mesmo, porque aí já está escrito: buscar o seu povo para Nova Jerusalém. Alguém faça a bondade de ler devagarzinho a letra da música. E aí vocês vão ver agora com tudo que foi falado, tá, pessoal? Tudo que foi falado, mais essa reflexão breve aqui. Por favor. Quando eu ouvir o som da trombeta tocar, preparado eu quero estar. Com vestes brancas e mãos limpas, eu quero me apresentar diante do Rei dos Reis e me prostrar. Quero ouvir a sua doce voz, meu nome chamar, e no mais lindo coral eu irei cantar. Abram os portões celestes, a festa vai começar. Eis a noiva e o cordeiro, o casamento vai começar. Trombeta tocando, o céu se abrindo, milhares de anjos nas nuvens surgindo. Coberto de glória, o meu Senhor vem buscar o seu povo para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, um cálice de tontear. Ele foi como cordeiro, voltará como leão, trazendo a sua ira e total destruição. Para aqueles que um dia o rejeitaram na cruz, agora todos saberão quem é Jesus. Aquele homem simples que o mundo ouviu falar, agora voltará como rei para julgar. Os governantes deste mundo, que pensam ter o poder, terão que se dobrar, reconhecer que eles nada são e que nada podem fazer, que somente Deus tem todo o poder, e nele coloco toda a minha fé, o Rei dos Reis, Senhor Jesus de Nazaré. Abram os portões celestes, a festa vai começar. Eis a noiva e o cordeiro, o casamento vai começar. E ouvi uma voz como de grande multidão, voz como de grande trovão que dizia: Aleluia! Salvação, honra, glória e poder pertencem ao Rei dos Reis. E seus olhos eram como chamas de fogo, e estavam vestido com vestes salpicadas de sangue. Da sua boca, da sua boca saía uma aguda espada para ferir as nações. Verdadeiros e justos são os seus juízos. Nas suas vestes, nas suas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Igreja, igreja, eis que o Senhor virá. Eis que o Senhor virá. Prepara-te, ó noiva do Cordeiro. Abram os portões celestes. Muito bom. Agora, meus irmãos, diante dessa leitura, vamos traçar aí detalhes e sutilezas. E também eu quero que os irmãos observem o sofisma que há na letra da música. O que é isso, sofisma? Parte da verdade, inicia-se falando da verdade, mas no meio ou no final, todo mundo vê que aparece o engano ou o erro, mas é sutil. A última parte, por exemplo, o cantor, a cantora, ela lê,
ela lê algo bíblico ali, fala de versos bíblicos. Mas, no seu cantar ali, no princípio da letra, nós vemos alguns detalhes que demonstram o tipo, né, de ensino ou qual, né, teologia na qual eles se baseiam. Há um respeito pelas pessoas, há um respeito por aqueles que têm esse tipo de credo. O nosso objetivo aqui não é julgar A ou B, o nosso objetivo aqui é avaliar essa letra de acordo com aquilo que aprendemos. Por quê? Porque o sofisma ele tem que ser arrancado. A sutileza, nós temos que ter os olhos clínicos, com bastante objetivo, para distinguir o que é palavra do Eterno, o que provém do Eterno, o que é inspiração do Eterno, para aquilo que é carnal, trivial e, por que não dizer até, infernal. Nós temos que saber separar isso aí. Então, eu quero que os irmãos agora, mediante os comentários e essa leitura agora, vamos fazer assim, então, a conclusão desse texto, né? Aquilo que nos saltou aos olhos. Então, é, já se inicia denotando um convite individual, né? Quando eu ouvir o som da trombeta tocar. Isso aí já é um indício de que nem todos ouvirão, e a gente percebeu aí que a abordagem que traz essa teologia, esse ensino, é a pré-tribulacionista, né? Ponto. Muito bom. Há, nos próximos versos, a relação de vestes brancas e mãos limpas, e aí vai entrar a dispensação da graça, Hum. ensinado por eles, né? E até nessa dispensação, ou nesses ensinos das dispensações, ali nós vemos Jerusalém de lado, ali nós vemos os judeus ficando de lado, ali nós vemos o antissemitismo. Para quem está ouvindo sobre dispensacionalismo pela primeira vez, a pessoa dá até pulinho de alegria. Nossa, que top! Mas quando percebe a sutileza que ela foi criada e gerada para comprovar outros erros gritantes, antibíblicos, mas é passado como belo, é passado como uma pessoa que tem noção das coisas, é tido como belo. O belo no sentido de que, nossa, esse teólogo aqui, esse irmão que estuda astrologia, ele conhece, ele sabe, ele saca, ele é punk, mas na verdade é antibíblico, é anti-Torá, é antissemita. E se eu continuar com esse anti, não tem Nova Jerusalém para mim. O que eu vou ouvir? Para trás de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque isso é iniquidade. São erros cometidos por várias vezes, na qual existe o equilíbrio, existe a equidade, e eu não ajo com a equidade, com equilíbrio. Eu carrego e porto a Bíblia na mão, debaixo dos braços, mas o que sai da minha boca é aquilo que eu ouvi de um papagaio desses, de um pastor desses aí, de um teólogo desses aí, e eu não examinei as escrituras. Então não há como eu culpar o cantor, a cantora, o pregador. Eu é quem tenho que examinar. Porque para ter vestes brancas e mãos limpas que fala aí, já está partindo do pressuposto que Yeshua morreu, que Jesus morreu na cruz do Calvário, e aí eu não preciso de fazer mais nada, porque as vestes já ficam brancas e as mãos limpas. Ou, se eu tiver que fazer alguma coisa, é tudo de menos a lei, porque ela foi anulada na cruz do Calvário. E aí é problema. E aqui
nós vemos que os nossos irmãos, em sua grande maioria, vão para a esquerda e nós vamos para o outro lado. Aqui nós vemos a diferença. Mas eu preguei no seu nome, Jesus. Foi curado pessoas no nome de Jesus. Foi curado no nome dele. Expulsamos demônios no seu nome, Jesus. Sim, expulsamos demônios. Foram expulsos demônios. Castas e mais castas. Dom de maravilha aconteceu no nome de Jesus. Sim, dom de maravilha. A pessoa rodou o mundo inteiro pregando e anunciando sobre Jesus. Sim, pregou e rodou o mundo inteiro. Aí o Eterno vai, abre a carteira dele e paga todas essas pessoas aqui na terra. Eles recebem tudo aqui na terra. Nada do que nós fazemos, do que eles fazem, fica em vão. Não, o Eterno paga. O Eterno paga. Agora o assunto é o Olam Rabá. O assunto é eu quero a Nova Jerusalém. Ah, você quer? Então, essas vestes brancas aqui, você vai ter que restaurar o seu ensino. Essas mãos limpas, você vai ter que restaurar o seu ensino. Você está disposto a isso? Ah, porque quando eu ouvi a trombeta tocar, e é interessante que os irmãos dessa casa, quando falam em trombeta, e aí eu louvo a Deus pelo nosso pastor Brendel, pelo nosso pastor Gerson Barros. Eu louvo a Deus por vocês que estão ensinando o povo. E eu ouvi aqui o povo citando, olha, já fez a associação da festa do toque de chofar, da última trombeta. A pessoa linkou, né, a letra naquilo na qual nem o próprio escritor, compositor sabe. Então, meu irmão, independente do grau de instrução que tem essa pessoa, o conhecimento que foi dado nessa casa elevou homens e mulheres, e isto é louvável. Então, se fala de vestes brancas e mãos limpas, eu só consigo ter minhas vestes brancas se tratando lá de santidade, se tratando de Levítico. Não tem como eu sair fora. Se eu quero mãos limpas, eu tenho que estar lendo e praticando os 5 primeiros livros. E também aquilo que está, né, no Tanar, nos escritos e também nos profetas. As outras partes, nós vemos que a letra em si, se tratando de sofisma, nós vemos relatos de versículos da Bíblia. E nessa parte, nós que estamos nessa casa entendemos e respeitamos. Mas as partes que foram grifadas, Rafa, aí também está um outro segredo. Porque não fica subentendido que pode ser gentios / judeus. Não. A letra já aponta para quem é que vai sofrer essa ira, para quem é que vai sofrer a destruição, já separa, já aponta, já mostra. O termo utilizado, aqueles que o rejeitaram, esse tipo de palavra, né? Aqueles que o rejeitaram, deicídio, aqueles que mataram Deus, são palavras antissemitas, meus irmãos. E aí... Pastor, Tem, eis a noiva e o cordeiro, né? Dando uma conotação de que a noiva é a igreja, o casamento vai começar, mas o Eterno, ele já é casado, né? Ele já tem uma noiva. A noiva é Israel. A Bíblia é categórica em afirmar que o Eterno não a repudiou, né? Então, esse aí é uma linha aí que salta aos olhos, né? E, Boa. e isso aí isso, está diretamente relacionado com essa distinção entre igreja e Israel, né? Que foi mencionada anteriormente pela irmã Sandra.
Pessoal, eu estou alegre, satisfeito que vocês estão dando aula de apologia, uma apologética verdadeira, firme. Tem versículo que confirma, tem a palavra-chave que confirma. É disso que nós estamos falando. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. E o detalhe, todas as letras, mensagem que vamos colocar na igreja, que vamos cantar junto com a igreja, o objetivo do louvor é levar todo o povo a adorar a Deus. Como que eu vou adorar a Deus com um hino, com uma letra que diminui Deus, que rejeita aquilo que ele mesmo falou, que vai contra a palavra dele, que vai contra ele? Como que eu vou apresentar a Deus um louvor com toda uma congregação? Imagine essas congregações enormes, gigantes, que o domingo, no mundo inteiro, tem centenas e centenas de pessoas cantando, vamos dizer assim, o mesmo hino, vamos assim dizer, e aquele hino fere. Aquele hino é uma calúnia. Meus irmãos, a Torá, ela tem dois pesos. A Torá, ela tem dois pesos. Presbítero Brendo, toma nota para o senhor mandar para nós lá depois, tá? No grupo. Primeiro peso, estudando a Torá e praticando. Escrita a Torá na mente e no coração, mas a prática, eu sou elevado. Meu coração, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar ao Eterno. E aí eu entro para a Torá, eu estudo a Torá, eu pratico a Torá, e aí o primeiro peso dela é de me elevar. Se eu estudo a Torá, com a mente e o coração limpo, amando o próximo e amando a Deus, eu sou elevado. Segundo o peso da Torá, eu tenho ódio gratuito, eu tenho raiva do meu próximo, eu falo palavras que demonstram raiva do Eterno, eu canto hinos que zombam de Deus. Quando eu entro para a Torá, essa pessoa que tem raiva, que tem ódio, que não tem o discernimento do que é santo e profano, quando ela entra para a Torá, aí entra o segundo peso. Ela não te eleva, ela te joga no abismo. A Torá, ela te resgata, te restaura e te eleva para a Nova Jerusalém. Ou a Torá, sim, a Torá. Se você não tiver com o coração puro, com a mente pura, tem raiva do seu próximo, ódio gratuito, a própria Torá te lança no precipício. Então, o que eu vou pregar? O que eu vou cantar? Eu tenho que ter esse temor. E agora, eu quero elogiar agora muitas das igrejas antigas, aonde existia o domingo, a pessoa levava um lencinho para a igreja, porque ela sabia que iria chorar. Praticamente todos os estudos do Pão Diário, do Maná da Torá, feito pelo pastor Brendel, a grande maioria, ele já fala chorando. Ou seja, o Rua HaKodesh, o Espírito de Deus, já o inunda ali logo cedo. E ele já fala chorando. E ele não tem vergonha de chorar e de falar chorando, não. Assim também era muitos movimentos evangélicos. O culto havia lágrima, havia conversão genuína, mesmo cheio de sofismas, mas havia ali uma sinceridade. E aí eles foram assimilados pelo secularismo e mundanismo. Muitas igrejas também, comunidades messiânicas e nazarenas, que estão retomando agora, restaurando agora, muitas também já estão sendo assimiladas, ou pelo mundo, ou pelo judaísmo pobre, o judaísmo podre,
Um judaísmo que não tem nada a ver com o monoteísmo de Abraão Avino. Um judaísmo que não tem nada a ver com os pais na fé. Um judaísmo que não tem nada a ver com Yeshua. Então, meus irmãos, fiquemos bastante atentos, e o objetivo desse estudo, de lermos, estudarmos a letra, não é julgar a Rayane Vanessa, não é julgar quem compôs, não é julgar quem toca, quem canta. O objetivo é, nós não podemos fazer tal coisa. Está aí um exemplo daquilo que nós não podemos fazer. Ah, eu quero cantar tal hino. Vamos examiná-lo primeiro. Ah, eu quero pregar sobre tal coisa. Muito bem. Envie o seu croquis para o pastor Brendel. Sim, envia para ele avaliar. Envie o seu croquis para o Rafa. Sim, Rafa, pega o número dele e manda, saca? Ele é punk também para avaliar esses detalhes, minucioso. Pode enviar para ele, que eu tenho certeza que ele vai dar o parecer dele. Sabe por causa de quê? É gente que entende de restauração há mais tempo nessa casa. E todos esses merecem credibilidade e também respeito. Neste momento, quero agradecer também pelo aquilo que cada um participou e falou aí, tá? Vocês deram aula. Fica aberto, meus irmãos, ainda, para os outros que ainda não falaram. Nós vamos terminar aí ainda, tá bom? Mas eu vou guardar os irmãos que ainda não falaram se pronunciar. Por favor, fiquem à vontade. Fazer um comentário aí, né? O trabalho de conclusão de curso do pastor Gerson foi a respeito dessas visões, né, pré-tribulacionista e meso, pós. Então, ele falou sobre escatologia bíblica, né? É um, é um tema que, infelizmente, é difundido de uma forma muito carregada de sofismas, e, e nós temos aí um material de qualidade, sabe? E eu me envergonho de nunca ter pedido ele para ler o trabalho de conclusão de curso dele. Então, uma sugestão aí, né, para todos nós, inclusive para mim, é honrar o nosso pastor também fazendo isso, né? Procurando ele aí para ter acesso a esse trabalho de conclusão e participar e ler. Outro detalhe, parabenizar a irmã Sandra aí, que com suas anotações falo diante de Deus e com todo o temor de Deus, deu show, né? Infelizmente, tem gente que lê a Bíblia aí 20 anos com os óculos de Roma e não conseguem perceber e ser tão claros nas suas conclusões quanto a irmã Sandra foi. Aqui eu fiquei maravilhado, gostaria de louvar e bendizer o nome do Senhor por sua vida, irmã Sandra, que o Eterno continue te abençoando. Eu fui anotando, né, tentando anotar o que cada um dos senhores falaram, e fiquei maravilhado com pouco tempo, o tanto de informação que ela lançou. A bagagem dela é super interessante, meus irmãos. Veio para somar, como os senhores que aqui estão, e as senhoras também que nos acompanham, vieram para somar. Aí eu vejo que quem quer tem muito ao que oferecer, tem muito ao que agregar. E aí nós temos algo em comum, meus irmãos. Nós temos o líder, como foi citado aí, o pastor Gerson, com um trabalho fenomenal. Nós temos aí o presbítero pastor Brendel, né, fazendo um trabalho forte, super elevado. Cada porção, cada parte que ele traz, ali dá mensagens e mais mensagens. Eu fico escutando ele e falo, meu Deus, aqui já é uma mensagem. Com um minuto, aqui já é uma mensagem. No próximo minuto, aqui já é outra. Sem contar
o vislumbre da revelação. Meus irmãos, a comunidade já ficou claro quem é que está conosco, quem é que soma conosco, e quero utilizar as palavras do presbítero Brendel. Sandra, show. Rafa, show. Irmã Gesa, show, show de bola. Sabe, nós já tivemos lives aqui que o pastor ficou triste. Acabou a live, vou confessar aqui, o pastor ficou triste, triste, eu bati o joelho no chão. Eu cheguei até a cogitar, olha, as lives não está tendo efeito. As pessoas não querem ler. Alguns apresentavam desculpas. Eu não quero falar em público, eu não quero que grave eu falando. Só que o objetivo dessas lives é para essa casa. Pastor, mas vai para o YouTube. Amém, se um ou outro lá ouvir, mas o principal objetivo é para esta casa. O pastor Wagner Santos da Silva, que eles chamam de pastor presidente, a principal função dele é cuidar de almas. Almas essas que o Eterno trouxe para essa casa. E aqui eu quero falar, está na hora também da consagração das mulheres dessa casa. Estou vendo aí o destaque da Gesa, estou vendo o destaque aí da Sandra, gostei que ela citou que a menina dela também participou, fez o trabalho junto com ela ali, né? Algumas outras mulheres aí que não estão aqui também já me justificaram a sua ausência, né? Está conosco aí também a Zélia, até quero deixar aberto para se ela quiser fazer um comentário ainda, dá tempo, mas agradecer a cada um de vocês, os que estão aqui, estão somando. Irmãos, enquanto nós estamos aprendendo da Torá, ouvindo os estudos, colocando em prática, nós vamos brilhar igual astros, como diz Daniel. Todos nós vamos ser elevados. Mas gravem essas duas questões também que foram ditas hoje. Os dois pesos da Torá. E tudo depende do seu coração, da sua kavaná. E prática. Ou você é levado pela Torá, ou a própria Torá te joga no lamaçal. E nós, desta casa, os mais antigos, viram que quem zombou do estudo, da liderança, quem zombou de todo esse papel da restauração, estão num charfudo de lama. Neste momento, eu vou me calar, vou fechar o microfone, meus irmãos. Estou grato por cada um de vocês. E quero ouvir também, se caso a Zélia quiser falar a parte do dever de casa dela. E aí, vamos fazer uma oração no final e encerrar com uma oração. Mas se alguém quiser fazer alguma conclusão, mais comentário, estamos abertos, tá bom? A irmã Zélia quer comentar alguma coisa? A irmã chegou a ler a letra da música, fez o estudo. De comida em sacos plásticos que pode ser aquecida. Não, pastor, eu não vou falar, não. Só ouvir mesmo. Amém, irmã. Mas a senhora fez o estudo? As queimaduras de segundo grau provocadas pelos dias. Isso os cremes podem aliviar. Mas a Graziana tem um olhar mais profundo para além da pele. A psicóloga diz que no primeiro contato, quando entrega pulseiras de identificação, além das palavras. Ok. Depois eu chamo ela no privado lá. Meus irmãos, alguém quer fazer alguma conclusão, acréscimo? Nós estamos ainda, né, na primeira música, mas hoje foi colocado aí outras duas, né, da harpa, e aí nós vamos discorrer, não criticando a harpa, não criticando quem compôs, mas nós vamos ver, à luz das escrituras, alguns detalhes e sutilezas em alguma das canções, na qual, para nós, né, nos faz não cantá-las, porque nunca foi e nunca será louvor a Deus, uma vez que há o espírito de antissemitismo, uma vez que há distinção entre pessoas, entre igreja e Israel,
e toda essa parafernália que existe aí na teologia normativa. Mais algum comentário, mais algum acréscimo? Se não, quero pedir o presbítero Brendel para encerrar com uma oração, por favor, por todos que participaram e por todos também que ouvirão certamente este estudo. O Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom e shalom. Amém.